E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Gente, vamos resolver mais uma questão 39, uma questão do Colégio Naval. Colégio Naval envolvendo aí, sabe o que? Dinâmica circular, certo? Então se liga aí na resolução. Questão 39, pessoal, fala o seguinte. Um cuidado, aliás, né? Colégio Naval ano passado, hein? Ano passado você vai fazer colégio naval esse ano, se liga aí que cai bastante questões envolvendo aí dinâmica circular, a parte lá de força centrípeta. Então a questão fala assim, ó, um cuidado que todo motorista deve ter é sempre respeitar o limite de velocidade da via, recomendação que se intensifica ainda mais em dias chuvosos, nos quais o coeficiente de atrito dos pneus com a pista diminui devido à água na pista. Quanto mais molhada está a pista, o carro tem uma tendência a deslizar com mais facilidade, porque reduz o atrito. Lembrando que esse é o atrito estático. Ao fazer uma curva, um veículo em alta velocidade pode perder a aderência com a pista e acabar saindo pela tangente, né? A famosa aquaplanagem, aquela camada de água que fica entre o pneu do carro e o asfalto. Então o carro perde a aderência e acaba saindo pela tangente. Infelizmente, ocorrem muitos acidentes dessa natureza nas estradas, muitos deles com vítimas fatais. Considere então um carro de massa 0,15 vezes 10 a quarta kg que realiza uma curva circular contida num plano horizontal. Ele dá o raio dessa curva, gente, ó, 125 metros. Considere que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Valor de aceleração da gravidade. O coeficiente de atrito estático, que eu falei para vocês, né? Entre a pista e o pneu do carro é 0,5. Determinar a máxima velocidade. Novamente, determinar o quê? A máxima velocidade que o carro pode imprimir na curva sem derrapar. Qual é a máxima velocidade, pessoal, que o carro pode fazer na uma curva sem derrapagem? Então, pessoal, olha só. Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia? Qual é a jogada? Desenhamos aqui, vamos tentar desenhar. Aqui, ó, é a nossa pista circular. Aqui você tem o carrinho bonito. Esse bloquinho é meu carrinho. Vamos desenhar as rodinhas, né? Ó, tá aqui, ó. Aí tu tá vendo de cima, né? Tu tá vendo de cima o carrinho. Ó, o carrinho vai aqui, ó. Show de bola. Certo? Quantas forças atuam no carrinho? Quantas forças atuam no carrinho? Gente, ó. Se a gente for ver o carrinho de frente, aí eu vou mudar o desenho, né? Ó, só para tu entender aqui, ó. Ó o carrinho, ó, de frente. Carrinho de frente, gente. Quantas forças eu tenho na vertical? Na vertical, professor? Tem a normal. E o que mais, meu filho? A peso. Exato. Não é isso? Tem a normal e a peso. Mas tem uma força também, né? Puxando ele para o centro da curva. Tu sabe como é o nome dessa força? Força centrípeta. Exatamente. Eu escutei você falando aí de casa. Força centrípeta. Para onde é que ela aponta? Cara, a força centrípeta, ela aponta na direção do centro da curva, no centro, em direção ao centro, né, ó. Eu estou tentando desenhar aqui, pessoal, a força apontando para o centro, acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver. Ó, você tem a força centrípeta que aponta para o centro dessa curva. Então, ela seria a nossa força centrípeta. Só que, gente, ó, é importante tu entender o seguinte, ó, é importante tu entender que se na hora que o carro vai fazer a curva, a tendência é ele sair pela tangente, mas ele não perde esse contato porque a força centrípeta puxa ele para o centro, certo? Então a gente pode dizer que essa força centrípeta ela faz o papel de quem? Se ela está prendendo o carro na superfície, ela faz o papel de quem? Ela faz o papel do atrito.
O carro só não sai pela tangente porque a força centrípeta puxa para o centro. Então ela segura o carro na hora que o carro está fazendo a curva. Então se ela segura o carro, se ela impede que o carro deslize, ela é a própria força de atrito estático. Certo? Ela é a própria força de atrito estático. Ou seja, a força de atrito é a própria resultante centrípeta. Então tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai fazer que o Φ é a própria força centrípeta. Show? Beleza? Professor, e a normal e a peso? Nem entra na jogada porque elas se cancelam. Então a resultante centrípeta é a própria força de atrito. Ah, entendi. Então o Φ é igual a FCP. Isso, o Φ é igual a FCP. Força de atrito estático é igual ao Φ, é igual a, desculpa, Φ, né? Força de atrito estático é igual a força centrípeta. Beleza, eu estou tentando botar um E maiúsculo aqui de preto, para tu entender que esse, ó, ali embaixo é a força de atrito estático. Só que veja bem, pessoal, você sabe, você já aprendeu no seu ensino médio, se não aprendeu, vai aprender agora. Minha caneta azul, ela quer me derrubar hoje, né? Φ estático é igual à força centrípeta. Só que a força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado. Tudo isso dividido pelo raio. Beleza. Gente, ele pergunta o seguinte, ó. O que ele está perguntando? Qual deve ser a máxima velocidade? Qual deve ser a máxima velocidade? Ora, essa velocidade aqui, ela tem que ser a máxima. Certo? Qual é a máxima velocidade que o carro deve ter para que ele não derrape? Então, qual é a velocidade máxima? Ora, se a velocidade tem que ser a máxima, o fato estático também tem que ser o máximo. Tá? Quanto maior for a velocidade, maior será a força de atrito estático. Ou seja, quando a velocidade for a máxima, a força de atrito estático que está atuando naquele momento é a força de atrito estático máxima. E a força de atrito estático máxima, o fato estático máximo, pessoal, como é que a gente calcula esse fato estático máximo? Pego o coeficiente de atrito, eu acho que eu vou ficar um pouquinho aqui na frente, vezes a normal, certo? O fato estático máximo, você pega o coeficiente de atrito, multiplica pela normal. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou trocar, vou colocar coeficiente de atrito estático vezes a normal igual a m v ao quadrado sobre r. Beleza? Muito bem. Bom, só que a força normal, gente, a força normal, quem é a força normal? A gente acabou de ver, né? A normal, ela equilibra-se com peso. A normal equilibra-se com peso. Então, a normal é igual a força peso. Ah, professor, então é só substituir aí por P? Isso. Vou colocar aqui, ó. Força normal igual ao peso, que é igual a m v ao quadrado. Lembrando que esse é o v máximo. mv ao quadrado máximo dividido pelo raio de curvatura. Mas o peso do carro é calculado como sendo massa vezes a gravidade igual a massa vezes a velocidade do carro ao quadrado máxima, já que eu estou calculando a velocidade máxima, tudo isso dividido pelo raio. Ou seja, pessoal, isso quer dizer que para eu calcular essa velocidade, eu nem preciso saber do valor da massa do carro. A velocidade não depende da massa do carro. Que interessante, né? A gente pensa que um carro com massa um carro mais pesado, ele tem uma tendência a derrapar com mais facilidade do que um carro com a massa menor. Não. A velocidade não vai depender da massa. Não me interessa a massa desse carro, ou seja, ele deu o valor da massa, mas eu nem vou precisar usá-la, porque a gente acabou de ver que não vai depender da massa. Ou seja, nesse caso vai ficar assim, ó, coeficiente de atrito estático vezes a gravidade é igual à velocidade do carro máxima
dividido pelo raio. Isolando então, gente, essa velocidade, ó, V máximo ao quadrado, fica como? Fica μ, que é o coeficiente de atrito estático, R, que é o valor da gravidade, μRg, certo? μRg. O valor da velocidade só depende do coeficiente de atrito estático da pista, do raio de curvatura da pista e caso aí, né, do campo gravitacional, só que o campo gravitacional ele é constante, então depende basicamente do raio e do coeficiente de atrito estático, né? Depende do coeficiente. Isso seria bem óbvio, né? Quanto maior o coeficiente de atrito estático, mais seguro o carro, maior a velocidade. Maior a dificuldade para ele derrapar. Então, ó, V máximo, como aqui está o quadrado, né? Vai ficar μRg, certo? μRg. Agora a gente vai substituir. Professor, eu poderia ter usado direto essa equação aqui, ó? Poderia. Na prova, para você não perder tempo, quando a questão perguntar qual é a velocidade máxima que o carro tem ao fazer uma curva numa determinada pista, para que ele não derrape, você já pode usar direto aí o μRg. Tá? Só fiz uma dedução para você ver de onde é que sai essa bendita equação aí, mas tu já pode usar direto μRg, raiz, né? Raiz de μ, que é o coeficiente de atrito estático, R, que é o raio, G é a gravidade. Agora, galerinha, é só substituir. O coeficiente de atrito estático é 0,5, o raio é 125, a gravidade é 10. Quando você multiplica todo mundo dentro do parênteses, você vai encontrar 625, certo? 625. Qual é a raiz de 625, gente? 25 metros por segundo. Ó. Essa é a velocidade máxima que o carro deve ter, a máxima velocidade que ele pode atingir sem derrapar. Mas como nossas alternativas estão em quilômetros por hora, qual é a nossa velocidade? 25 metros por segundo. Eu vou passar para quilômetros por hora. Como é que eu faço? Pega essa velocidade, multiplica por 3,6. Gente, muito conhecida a velocidade de 25. É a de 90, né? Ó. É a de 90 quilômetros por hora. 90 quilômetros por hora é a velocidade que o carro tem, é uma velocidade alta, né? É a velocidade que ele consegue fazer a curva sem derrapar, usando aí um coeficiente de atrito estático de 0,5, que é um grande coeficiente. Então, pessoal, nossa resposta é letra B de Brasil, resposta da questão 39 do Colégio Naval, ano 2021, né? Concurso que caiu aí, concurso que foi aplicado no ano 2021. Aí está uma questão bem legalzinha envolvendo dinâmica circular, certo? Gente, se você gostou da aula, gostou da resolução, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa aula, divulgar o canal do professor aqui para o seu colega e ficar atento sempre às notificações do canal. Agradeço bastante a quem ficou até o final do vídeo. Valeu, aquele abraço e até a próxima.